Olá, queridos amigos, companheiros de jornada, estamos aqui para mais um episódio do nosso programa Caminhos do Invisível e desta vez estamos já no 14º episódio. E assim sendo, temos uma alegria imensa de podermos estar aqui com todos vocês a partilhar todo este conhecimento de espiritualidade de uma forma gratuita, obviamente, mas que acima de tudo que vos possa agregar conhecimento, conhecimento acima de tudo para a vossa vida pessoal, para que acima de tudo as crenças e tudo aquilo que nós temos na nossa mente que não nos faz bem, possam ser colocadas de lado, porque na verdade espiritualidade é pensar fora da caixa. Assim sendo, queridos amigos, nós estamos aqui desde os nossos primeiros episódios a falar hum, de temas magníficos, onde passamos, obviamente, pelas projeções astrais, depois falamos pelos devas, os elementais, os elementos da natureza e todos os mentores e a forma de como se processa todo este processo espiritual de ajuda ao próximo. E hoje vamos continuar na senda também nesse sentido e que hoje vamos falar especificamente de processos magísticos. Mas para isso, depois eu passo aqui já a palavra ao Hélder para ele fazer aqui uma contextualização um pouco melhor. Sim, sendo Filipe, tudo bem, não é? Tudo Pronto, nós ótimo. estamos aqui muito bem. E Hélder, como estás? Estás bem? Tudo ótimo? Estou muito bem. Meus queridos amigos, é sempre um prazer e uma honra estar aqui nesta troca, com esta amizade que nos junta, que é uma amizade intemporal. E estamos aqui para mais um programa. Aliás, o programa é o Caminhos do Invisível, mas estamos aqui para mais um episódio dentro desta, vamos dizer que é uma minissérie, onde Exato. iniciou-se aqui um, um, um contexto que nós apelidamos de servidores da luz, Uhum. onde nós temos episódios que se vão ligando e vão explicando esta bem-aventurança de grupos de seres físicos ou extrafísicos, campos energéticos, no âmbito de procurar uma ajuda, uma harmonia, e falámos da parte mecânica e da intenção, falámos dos elementos da própria Terra e como isso pode ser um agente, como um meio de trabalhos mediónicos e de ajuda, de harmonia, e também falámos do oposto, daquilo que seria a ausência da luz e da desarmonia que também acontece e que faz parte. Então foi isso, fomos falando e no último episódio chegámos à parte mais, vamos dizer, técnica, mecânica da coisa, no âmbito da ritualística, da oferenda, e nós, os três elementos, enquanto propósito de programa, não estamos vinculados a nada em específico, falamos de uma forma geral, dentro daquilo que é o nosso corpo de conhecimento, e estamos sempre abertos ao diálogo e não queremos ferir nenhuma suscetibilidade, pessoas que trabalham na parte espiritual. Nós falamos de vivências próprias, cada um de nós à sua maneira, porque já trabalhamos nisto há alguns anos, até falando até deste casal que está aqui, meu amigo, já trabalha há muitos anos neste aspecto e, portanto, isso dá-nos, claro, além do estudo, dá-nos a prática. E nós, no último episódio, falámos da parte ritualística, da parte do trabalho mediónico, e uma dessas componentes explicou como é que os elementos, as entidades e o próprio médium entra nisto, e falámos num exemplo do desfazer trabalhos magísticos. E é aqui que, de uma forma geral, e eu peço a vossa compreensão, porque é um tema, a componente magística, a magia nesta componente espiritual é um tema muito específico, peculiar e com camadas de profundidade, e portanto não dá num episódio que nós apresentamos aqui para falar de tudo, ok? Eventualmente poderemos voltar a tocar, mas vamos falar especificamente, contextualizando, explicando melhor, ligando àquilo que temos vindo a falar, para eventualmente fecharmos aqui, não sei se será desta vez, mas iremos fechar aqui a componente dos servidores da luz. Passando então para a parte da explicação, e peço desculpa se me alonguei muito, vou tentar também falar numa dialética que possa ser o máximo simples e compreendida, não é do meu intuito ficar aqui muito complexo com palavras, mas às vezes foge também a mim próprio
conseguir isso, ou seja, há uma tentativa minha de ser simples e o mais concreto possível para a compreensão, mas como estamos a falar de situações que já extrapolam às vezes a própria nossa compreensão, estamos a falar de situações que podem até, e eu acredito mesmo que fazem parte de uma natureza que ainda não tem uma explicação concreta, e nós vamos denominando a própria espiritualidade é uma componente da natureza que nós vamos denominando porque extrapolam os conceitos da ciência. E a magia o que seria então? Falando aqui, até para ligarmos depois aos trabalhos mediónicos. Eh, eu andei há uns meses atrás a estudar um escritor francês do século XIX que tinha o pseudónimo de Eliphas Levi, Uhum. e onde ele falava muito da luz, a luz enquanto agente que interpenetra e permeia tudo. Essa luz, nós sabemos que a matéria é um grau energético de condensação mais grosseiro e que, se utilizando essa matéria, vamos chegar à luz. A luz seria a maior sutilização. Talvez, premiando essa sutilização de luz, teríamos a consciência. Mas isto, lá está. Eu estou só aqui a especular situações que extrapolam a própria racionalidade. Portanto, peço que vocês compreendam isso. Então, neste conceito de luz, nós, enquanto consciências físicas ou extrafísicas, focos de consciência individuais, temos este potencial de agregar a um espaço comum, como partes de uma mesma fonte, agregar dentro daquilo que é a nossa manifestação, revestindo essa luz dentro de uma manifestação. No nosso caso aqui, todos nós temos um corpo mental, um corpo emocional e o corpo mais grosseiro, que é o corpo físico, claro, com um campo energético que liga todos estes veículos de manifestação. Sendo assim, nós, ao trazermos esta intenção, podemos ser agentes diretos, ou seja, eu tenho aqui a Gabriela e o Filipe, de repente eu quero dar um passe energético com uma intenção. Se eu fizer diretamente, isto não é um processo magístico, é um processo bioenergético com uma intenção direta. Já se houver aqui um fator de trabalho ou de intenção que não esteja ligado ao imediato, à componente imediata, e se houver aqui um meio de ligação com um agente autónomo, mediativo externo, que pode reverberar ao longo das linhas temporais, aqui já estou a recorrer a um processo magístico. Ainda que haja uma intenção, e pode haver na mesma uma intenção direta, mas se eu recorrer a algo externo, ok, vou facilitar melhor. O Reiki, por exemplo. Era o exemplo que eu ia dar, Helder. Então fala, Filipe, fala. Não, não, Filipe. mas é. Pronto, ou seja, eu ia por acaso também dar. Eu acho que estávamos os 3 a pensar nisso. Sim. Sim, olha, o reiki é uma coisa dessa. E tu disseste e eu estava Exato. os É uma forma de nos compreenderem mais simplesmente. Exatamente, porque nós não precisamos de entrar em conceitos muito elaborados para explicar isso. Se calhar a energia do Reiki é algo que as pessoas rapidamente conseguem perceber. E Exato, conhecem facilmente. Exato, e conhecem facilmente. Existem muitas técnicas dentro do trabalho de Reiki, mas um que é muito conhecido é, por exemplo, escrever o nome de uma pessoa e transmitir Reiki, usar um daqueles últimos símbolos que se aprende, o Onshazo Shonen. Isso é uma forma de fazer um processo de magia, não é? Com uma intenção e um propósito que vai reverberar na linha do tempo, não é? Muitas Isso. vezes faz-se isso para questões de prosperidade, para questões de avançar, para que exista uma maior energia disponível para determinados momentos e por aí fora. Então, pronto, este era também o exemplo que eu depois ia dar pronto, estávamos os três E eu exatamente estava a pensar. em sintonia. E não foi combinado, Não. não foi combinado, estávamos todos a pensar no mesmo, porque é que é mais fácil de, pronto, as pessoas que nos estão a ouvir perceberem. Obviamente que existem processos muito mais evoluídos a nível quer dos materiais que são utilizados, quer a nível de toda a preparação. Mas primeiro vamos para o mais simples e mais simples, não no sentido de ser menos eficaz, simples no sentido de preparação, ok? Porque, mais uma vez, como tu estavas a dizer, ela, o que conta muito é a intenção com que se faz algo, e nós já falamos sobre isso. Mas o Reiki é efetivamente uma das formas de fazer um processo.
Magia, em que nós pura e simplesmente disponibilizamos e programamos algo para um determinado propósito com a nossa intenção. Exatamente. Não queremos estar aqui de todo a ferir, suscetibilidades nem nada mesmo a todos os reikianos, atenção, estamos a falar de um processo natural, ou seja, é algo que acontece e temos que chamar as coisas pelos nomes, não é, porque na Claro. verdade é mesmo isso, não é? Não só o reiki, outras situações, não é? Pronto. Exatamente, e muitas vezes as pessoas ouvem o termo magia, né? E se calhar a primeira linha de pensamento é: ui, isso é muito complexo, é preciso. Pronto. Sim, Então, a Exatamente. nossa ideia também é passar precisamente esta ideia que estes termos são, são termos utilizados para determinados processos e o Reiki é um deles. Se sim. pode simplesmente usar essa mesma, que pode-se realizar exatamente este mesmo processo de magia utilizando uma forma de manifestação, da energia, como é o caso do Reiki. Sim, e eu vou pegar já no Reiki para até vai ligar a situações que eu quero falar aqui, mas antes disso até explicar às pessoas que nós não estamos a falar de ilusionismo. Exatamente. Ilusionismo é outra coisa completamente diferente. Eu ia dizer isso. Oh, ela muito bom. Olha, nós estamos sempre ligados, telepaticamente. Mas o ilusionismo é um meio físico de ludibriar até, jogando com os nossos sentidos, de maneira a fazer algo que parece ser algo que não é. Isto é ilusionismo, nada tem a ver com isto. Ou até nem estamos a falar de magia da componente fantástica. O Harry Potter e muitas obras que falam dessa magia de uma forma romantizada e de forma a apelar ao leitor, não é isso, como é óbvio. Estamos a falar aqui, nós lidando com a parte espiritual, do que seria a magia de uma forma concreta e explícita para quem nos está aqui a ver e ouvir, porque efetivamente o Reiki, que foi um exemplo que eu peguei, ele serve muito como uma forma porque ele já se estabeleceu de uma forma muito comum, a quem gosta da espiritualidade, e o Reiki é um movimento magístico intrínseco e indiscutível. Quem está no Reiki que não compreenda isto, eh, precisa de aprofundar, porque há muitas situações que mostram que o Reiki é um processo magístico. Pegando até no próprio simbolismo, o Reiki trabalha com símbolos. Tá. Eu até vou, de maneira superficial, falar aqui de um meio que nos liga a todos e que fez evoluir as civilizações, que é um meio muito necessário a todos nós e que é, ou seja, não diria que é um processo magístico eh, de uma forma muito profunda, ou até poderá ter, mas há princípios magísticos. Estou aqui a falar do vocabulário. Uhum. O vocabulário, ou seja, quando nós temos um idioma, o idioma nada mais é do que conjuntos de desenhos, formas, que na sua conjuntura delineam uma palavra. A palavra é um símbolo. Por exemplo, se nós fizermos um teste onde tirarmos algumas das letras dessa mesma palavra, nós vamos verificar que o que nós assimilamos é o seu conjunto. Nós podemos na mesma tirar letras a uma palavra e vamos na mesma ler a palavra que lá está. Portanto, o que nós assimilamos é um conjunto e esse conjunto é um símbolo. E o vocabulário nada mais é do que este agente externo que já ficou intrinsecamente eh, travado ao longo das nossas culturas, não é? Quem segue determinado, ou até ramificações desse mesmo idioma, algo que fica ali lacrado especificamente. E quando nós, à medida do nosso crescimento, vamos aprendendo o que é este vocabulário, assimilamos na nossa didática essa mesma simbologia e isso traz-nos, ou seja, nós ao abrirmos a gaveta de uma palavra, ela traz consigo conceitos e definições, até mesmo intenções. E Isso. isso vai transmutar a nossa realidade. Mais uma vez, o que é que temos aqui? Um agente que existe e reverbera ao longo dos tempos, seja numa forma concreta, como um livro, ou enquanto conceito no inconsciente coletivo, existe e é também uma capacidade magística, um elemento magístico que tem aqui estas condizentes, estas coisas que eu estou aqui a exprimir, enquanto é algo que funciona como um agente mediativo externo, autónomo, em muitos aspectos. Aliás, Claro que desculpa, fala. só interromper aqui só para dar uma nota.
Isso é muito importante porque uh, nós muitas vezes dizemos que tudo aquilo que é verbalizado carrega uma Sozinho. energia, tem muito mais poder, não é? Quando é verbalizado, porque isso é uma forma Exatamente. de fisicamente colocar essa intenção neste campo em que nós estamos e nos movimentamos. Então, a palavra, não é? Vem desde aquela frase, no início era o verbo, a palavra tem um poder muito associado. E há muitos processos mais elaborados, sem querer entrar em que é melhor, pior, não é esse o alvo do que nós estamos a discutir, mas há muitos processos de magia que recorrem à utilização de certo tipo de palavras-chave para abrir e desbloquear certo tipo de movimentos energéticos. Atenção, Exatamente. sim, porque a palavra carrega muito poder. Não só porque é o veículo da intenção materializada, não é? Na energia do ar, não é? Não só por causa Isso. disso, mas também porque as palavras elas por si representam o plasmar de uma intenção neste campo físico. Ok? Fantástico, é isso mesmo. E nós, ao repetirmos determinada palavra, estamos a ser agentes de uma componente magística. Na medida em que se nós, ao determinada prática específica, palavra, ela pode servir de chave para assumir um vetor de ligação, ou vários vetores de ligação, com um agente mediativo externo. E ao entrar em ressonância, ao alinhar isto, há um processo que reverbera nas memórias do inconsciente ou do consciente, que vão sendo registadas ao longo das linhas de tempo e espaço. E, portanto, é exatamente isso. A repetição ou determinada palavra, determinada ação, intenção, gerada por repetição, vai alinhar-se com vetores de componente física da nossa manifestação do corpo mental e emocional, ou até de componente astral, Uhum. não é? De que nós temos o corpo mental e astral, e tudo isto, quando nós materializamos algo, há uma intenção, há uma ideia, e ela vem se materializando do astral. Mas não vamos entrar aí por componentes mais específicas, porque não é esse o nosso intuito, mas dizer que este próprio agente autónomo mediativo externo, onde nós podemos trabalhar esta magia, e ele pode criar um grau de envergadura maior, que lhe vai dar subsistência maior ou menos subsistência. Isto até vai ligar à temática que estávamos a falar de desfazer uma magia densa. Ou seja, imaginemos que, e eu até dei o exemplo do ex-namorado que fica a pensar na namorada, isto não é uma componente magística, se for só o intuito de pensar. Pode é criar e gerar uma forma de pensamento que vai sair do processo, como eu tinha falado, direto. Vai entrar numa componente já externa, onde a pessoa pode até deixar de pensar ou já não ter a intenção num outro momento específico, mas já reverberou algo, já gerou algo externo à sua aura. Assim como, por exemplo, o Reiki, quem se inicia no Reiki, e eu peço desculpa de bater na tecla do Reiki, é só para perceberem, quem se inicia no Reiki em determinados graus vai ficar com componentes agregados à sua aura, ficam lá lacrados, e quem tem clarividência consegue vislumbrar isso mesmo. O que não E é mau. portanto, o que eu estava a dizer, para não me perder, essa vamos supor que eu estou a ser um agente direto de assédio inconsciente, como eu falei no outro exemplo, não é? Se eu conseguir de alguma forma exteriorizar isto e criar algo autónomo fora de mim, já é um processo magístico. Agora, a envergadura que eu falei é, de repente, assediadores extrafísicos, consciências extrafísicas com esta ressonância, esta vibração energética, que vão pegar naquilo para potenciar e desta forma fazer com que quem emitiu, quem foi o emissor, sirva de alimento energético, e também quem vai ser o receptor, o atacado, também vai baixar a frequência. Então já temos aqui uma bola, vamos dizer, uma bola energética, com propósitos de drenar energia, e onde atravessou processos magísticos. Os mesmos processos que, ao chegar, por exemplo, uma pessoa vai ah,
a um determinado local onde há um grupo de médiuns, para ligar àquilo que nós estava fazer o link com aquilo que estávamos a falar. De repente eu entrei neste processo. Exatamente aqui o exemplo que eu dei. Eu tinha uma ex-namorada onde eu pensava muito nela, passou de ser um processo direto que é emitido sobre aquela intenção, extrapolou para um processo que exteriorizou a minha aura, tornou-se este agente exteriorizado, potencializou e criou um campo que atraiu presenças. De repente eu vou a uma casa mediónica, seja ela qual for, a linha que for, não importa, chego lá com a intenção de desfazer isto, porque eu percebo que isto causou desarmonia. Ao chegar lá, nós estamos tanto o vocabulário como a simbologia, isto não é tangível para o mero ser humano que nem sequer compreende e nem sabe que existe, não é tangível. Então só recorrendo ao extrafísico ou ao movimento de pessoas encarnadas que se comprometem espiritualmente, é que eu vou poder tangir algo que não era tangível. Então aí eu vou procurar ajuda. E é através do que falámos no episódio anterior, através daqueles métodos, por exemplo, o fumo como elemento ar, que o Filipe explicou tão bem, vamos desfazer então formas de pensamento que vão deixar de ser alimento a presenças extrafísicas e, quem sabe, até conseguirmos fazer com que essas presenças também entrem num processo de cura. É isso mesmo. Olha, Helder, Então, fala, assim, fala. falaste aí uma parte muito interessante e ainda no início, mas que até era uma das coisas que eu iria falar, e muito bem, e falaste e não tem mal nenhum, que era exatamente a questão da parte da ilusão, ou seja, a ilusão do ilusionismo. E muitas das vezes as pessoas, quando ouvem a palavra magia, atuam e pensam logo como algo realmente, só no sentido depreciativo, não é? Yeah, é Pronto, isso, negativo. há muito isso, as pessoas têm muito esse preconceito de dizer assim: "Ai, magia, não, magia". E como tivemos aqui a falar, e muito bem, mais uma vez, falar sobre a situação do Reiki e outras situações, não só o Reiki, é também um processo magístico. E algo que era muito importante que as pessoas compreendessem é que existe a energia. A energia é o todo. O que é o todo? Somos nós, fazemos parte do todo, o todo faz parte de nós. Assim sendo, a magia faz parte também do ectoplasma, e o ectoplasma da magia, e assim, está tudo interligado. Logo, o nosso pensamento, se for construtivo, se for de ajuda, se for de amor, se for de libertação ou de levar uma conduta de vida normal e de paz, obviamente que vamos construir no nosso ser e nos outros seres, digamos assim, processos magísticos. Porquê? Porque também queremos o bem ao próximo. Ao querermos o bem ao próximo, estamos a colocar intenção. Ao colocarmos intenção, significa que também estamos a querer que tudo fique bem. Então, uma oração com intenção, com o poder da palavra, com as orações, muitas das vezes até verbalizadas na própria língua original, digamos assim, traz um poder ancestral extremamente Isso, forte. E exatamente, isto é um poder magístico. Por exemplo, exatamente. no cristianismo, ou até mesmo no catolicismo, ou até mesmo os evangélicos, têm o poder da palavra. A palavra, ou seja, existe ali a vontade de querer curar, de querer ajudar, de libertação. Isto é um processo magístico. Agora, obviamente, peço muita desculpa a todos aqueles que nos estão a ouvir e que possam até achar que isso é um ultraje do que nós estamos a dizer, porque na verdade o que é que eles pretendem? É livrar-se dos processos magísticos, mas isso na mente deles, processo magístico, é apenas e somente algo menos positivo. Mas na verdade, a magia é neutra. Nós fazemos dela aquilo que queremos. Portanto, quando oramos, quando impomos as mãos e dizemos com intenção de libertação, seja na corrente que for, ocidental, oriental e por aí fora,
estamos a criar um processo magístico. E isto Exatamente. é algo como beber um copo de água, ou seja, isto é tão real, como estarmos aqui a respirar. E isto é que as pessoas precisam de compreender. Desmistificar a palavra magia. Magia nada mais é do que manipular, o que nós queremos, dando intenção, ou seja, querendo ajudar. Por outro lado, não é? Temos a linha que não trabalha propriamente de forma harmónica. E, obviamente, esses sabem perfeitamente como utilizar a energia da magia, não é? A forma, a energia, o ectoplasma, porque têm foco, porque têm disciplina, porque têm intenção forte. E quando têm intenção forte, as coisas ocorrem. É o processo magístico. Então fica aqui a dica para todos os que nos estão a ouvir que trabalhar para o bem, seja terapeuta, seja simplesmente alguém que faz oração por alguém, ou simplesmente uma pessoa que não está ligada a nada, mas que tem uma índole positiva, vamos utilizar a palavra, vamos utilizar tudo de uma forma harmónica, com intenção. Logo, estaremos a fazer uma magia, estamos a fazer magia, obviamente, para ajudar o próximo, para nos ajudar a nós, o próprio, a humanidade, o planeta e tudo mais. Portanto, nunca tenham medo. Medo é o pior que pode ocorrer. Portanto, o mal nunca tem medo. Quem trabalha, digamos assim, com a parte da magia, para o lado desarmónico, não tem medo. Portanto, vamos aprender com esse lado, apesar de não ser harmónico. Vamos aprender com isso, porque a luz vence sempre, mas para isso é preciso não ter medo, é preciso trabalhar com foco e com intenção. E Pronto. ter conhecimento. E ter conhecimento. Porque estavas aqui a falar do bem e do Desculpa mal. ter-me Não, chegado um faz bocadinho para todo o lado, mas sentido. acho que era Faz todo muito sentido. importante termos falado Claro. desta Muito válido, porque magia, Filipe, só isto, é muito rápido. Magia é magia, é ferramenta. é isso, é uma ferramenta, Ela tem uma explicação técnica, mecânica, mas é magia. Agora, é podemos uma ferramenta, tal e qual. a energia pode ser utilizada para o que for, não é? Tal e qual, É tal isso e mesmo. qual. Portanto, não é a magia, não é o abracadabra, não é isso, Exato. não é? Não é Diz, isso, Filipe. Não, é mesmo Não, isso. não, acaba, Gabriela, acaba. não, era isso que eu estava a dizer, portanto, magia Exato. é neutra e é simplesmente Isso. uma ferramenta, nós só fazemos dela o que queremos para o bem ou para o menos bem, Ou portanto, pelo menos bem. isto é que é preciso as pessoas terem esta consciência e deixarem o preconceito e perceberem que magia fazemos todos os dias, quando não gostamos de ninguém ou de alguma pessoa, ou quando gostamos de uma pessoa. Quando gostamos, estamos com o foco em cima porque queremos, 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 queremos. Quando não gostamos, estamos a ser um grande obsessor. E como tal, estamos a fazer magia. Pegando nesse conceito que tu passaste do bem e do mal, né? Nós sabemos que isto é sempre relativo, que o bem e o mal depende sempre do ponto de vista do observador. Mas nós dizemos muitas vezes que, não é? O, o mal nunca dorme. E por isso é que existe sempre tanto foco, Obviamente. não é? Por isso é que esse tipo de energia, não é? De subtração, de mais desarmónica, tem tanto poder, porque nunca perde o foco. Mas, por exemplo, muitas pessoas, eu tenho a certeza que muitas pessoas utilizam ou associam o processo de magia à utilização de objetos. Então, e como é que no dia a dia todas as pessoas que nos estão a ouvir, todas sem exceção, já muitas vezes praticaram magia, antes de magia, mas se calhar não tiveram consciência disso? Qual é a forma mais, se calhar, imediata, onde podem ver que já praticaram antes de magia? Por exemplo, pegando numa energia que também muitas vezes muitas pessoas têm alguns problemas a lidar com ela, que é a energia do dinheiro. Então, se nós vemos alguém que precisa de ajuda e, por exemplo, cedemos-lhe uma quantia de dinheiro, seja ela qual for, seja em dinheiro português, seja uma nota de 5 euros, seja de 10, seja o que for, e ao entregarmos esse objeto, não é? Essa energia de dinheiro, não é? Que é representada num objeto, numa nota que na sua componente principal é papel.
e entregarmos com o propósito de que ele se multiplique para ajudar aquela pessoa, nós estamos a colocar naquele objeto um processo de intenção e com aquela energia da prosperidade, aquele objeto vai ser portador de uma energia numa determinada frequência. Estamos a fazer um processo de magia em que cedemos isso com uma intenção harmónica de acrescento. E então essa pessoa, passado uns anos, existem muitos exemplos assim, passado uns anos lembra-se, epá, foi com a tua ajuda que eu consegui construir isto ou fazer aquilo ou não sei o quê. E tudo isso foi porque foi realizado com intenção, um processo de magia. A pessoa não se lembra, nunca associa essa palavra, mas isso na prática é o que acontece. E muitos dos processos utilizam objetos precisamente porque estão ali permanentemente a reverberar naquela frequência, naquela intenção. E estão sempre ali a emanar, são um ponto central de que mantém aquela energia de, ou seja, é um objeto que está programado com uma frequência. E por isso é que aquela nota que foi cedida àquela pessoa que naquele momento precisava de dinheiro para o que propósito que fosse, foi dada com essa intenção, foi cedida com essa intenção de coração, e isso veio trazer o que é aquela pessoa? Tudo o que essa energia simboliza. A prosperidade, o acrescento, o crescer, o desenvolver. Então isso é um ato de magia, não é? Muitas vezes as pessoas não param para pensar o que é que fazem todos os dias. Quer na estrutura do pensamento, como já falamos, quer ao cedermos um objeto, por exemplo, com uma intenção. Isso é precisamente a energia que é necessária. Eu vou-vos dar um exemplo agora ao contrário, desculpa deixar-te a caminhar, vou-vos dar um exemplo contrário. Eu conheci uma pessoa na escola, quando eu andava na escola, que sempre que emprestava alguma coisa, na sala de aula, ainda hoje me lembro disso, foi um episódio que sempre, essa atitude sempre ficou para mim marcada como, como não ser assim, um exemplo de como não ser, ok? Mas uma vez tive um colega numa sala de aula que verifiquei várias vezes este comportamento. Sempre que emprestava algo, por exemplo, uma caneta, emprestava sem tampa. Para quê? Ah, é para depois me devolveres. Então isso é uma energia já automaticamente. Tudo o que fosse feito com aquela caneta, se nós vamos analisar, com aquele objeto cedido, ele está ligado à energia daquela pessoa que o empresta porque tem de ser contrafeito. Então tudo o que é feito com aquele objeto Não prospera. não prospera, não pode prosperar, não pode ser para crescimento. Porque o que está na mente daquela pessoa é: eu vou fazer isto por causa disto, aquilo é meu, não é para ser usado, mas eu empresto como emprestar. E tem sempre a energia do retorno, mas é uma energia do retorno, de retorno porque é meu, não é energia de retorno porque eu devolvo para um dia receber. Então isso não é o dar algo ou ceder algo de mão aberta, como se costuma dizer. É de mão fechada. É, eu cedo porque tenho de ceder, eu empresto porque tenho de emprestar, porque senão fica mal, porque não posso dizer que não. Percebem? Coisas no dia a dia que, se formos analisar à letra de uma forma muito mecânica, muito técnica, aquele objeto está programado com uma energia desarmónica. É uma energia de retirar, não é uma energia de acrescentar. Então, são alguns exemplos, como vocês podem ver no dia a dia, que certamente, de certeza que conhecem pessoas que têm atitudes semelhantes nesta frequência. E aí percebem, essas pessoas não têm essa consciência do que estão a fazer. Não têm. Mas na realidade, mesmo não tendo a consciência do que estão a fazer, têm a intenção por trás, não é? E isso vai dar àquele apto, àquele objeto, uma frequência, não é? E aquele objeto, devido à intenção, está programado para algo. Não pode prosperar assim, ok? Então, 2 exemplos práticos do dia a dia de como, muitas vezes, nós fazemos muita coisa sem nos apercebermos. E o que é a diferença entre conhecimento e informação, como já falamos, não é? Informação é tudo aquilo que nós ouvimos e vamos aprendendo, mas o conhecimento temos de pôr em prática. Então hoje, a partir de hoje, quem nos está a ouvir tem responsabilidade. Já sabe que muitos dos atos do dia a dia vão ter certas consequências, ok? Então essa é um bocadinho aquela luz ou aquela abertura de mente que nós estamos a tentar passar com muitos destes exemplos. Desculpa, podes. Não, não, força aí. Diz.
Não, olha, achei o exemplo que o Filipe acabou de dar como uma ótima analogia de eu ainda pegar nisso e, com a parte técnica que eu já falei, explicar melhor. Ou seja, nós temos a caneta, que tu falaste, Exato. como o símbolo, o agente externo. Houve a intenção de tu pedires emprestado e houve a intenção de quem te cedeu, o emissor e o receptor. Já quem te cedeu utilizou uma mecânica daquilo que vai ser o agente externo a ele, como forma de tu, ao olhares sem a tampa, sabias o que é que ele estava-te a transmitir e ele, ao tirá-la, sabia o que queria te transmitir. É um processo magístico, É porque verdade. está a fazer o link com a memória, com a intenção e, de uma forma aqui simples e para explicar às pessoas, ele não agiu sobre ti. Ele deixou um ato que foi simbólico, porque ele caracterizou a caneta, onde tu percebeste, ele percebeu e há um agente aqui externo aos dois, mas que mobiliza e que transmuta. Agora, Ok. explicando por exemplo, eh, como é que é feito o desfeito e porque é que ele acontece, ou por exemplo, uma coisa também importante para falar às pessoas, por exemplo, muita gente diz: "Ah, e a magia pega?" Quando falamos de uma coisa densa. As Sim, pessoas têm que compreender o seguinte: sim. não é só as pessoas, sabem, algumas delas, da parte de ser receptivas à magia ou de entrar em ressonância com isso, vibratoriamente, frequencialmente, mas as pessoas, têm essa ideia sobre uma superficialidade, porque nem se eu posso achar que isso não vai reverberar em mim, mas eu posso, de alguma forma, o meu campo energético pode estar debilitado, de alguma forma. E aquela vibração daquela magia, aquele componente autónomo, aquele agente externo, tem uma vibração. Se houver se eu ficar condizente, porque a gente oscila, não é? Uhum. Vou ser mais um meio de dar eh, corpo àquele processo de magia. Agora, para desfazer tudo o que seja mais sutil na busca dessa harmonia, que no nosso intelecto nós falamos harmonia, sutilidade, luz, lá está, menos grosseiro, vai desfazer o que é mais grosseiro, porque é uma sutileza maior nessa componente. Por exemplo, há um grande conjunto de pessoas que vai ver um concerto onde nós sabemos que não é toda a música, mas há música com uma vibração mais baixa. Há um grupo de pessoas, e às vezes esses elementos de banda servem-se também de simbologia Sim. atrás deles, onde está a haver ali um abulmorado que faz link e tem vetores de conexão com essa mesma ressonância energética e onde há uma tentativa que isso reverbere por o mais tempo possível, através da manipulação do inconsciente coletivo. E como é que isso se desfaz, não é? Vamos pensar como é que isso se pode desfazer daquele ambiente ali. Nós temos a natureza, ou seja, como eu tinha falado, a durabilidade disso mesmo vai depender daquilo que potencializa, seja na memória ou seja nos agentes que trabalham para potencializar isso. Uma pessoa que foi ver um concerto a um ambiente de natureza, não é? Aquilo vai se desfazer, se houver ali uma ressonância mais baixa, aquilo vai se desfazer pela inerência do local, que tem as componentes de natureza, não é? E que vão desfazendo à medida, porque não vão ter um alimento energético, não é? Não vão ter Exatamente. pessoas. Agora, aquilo vai ser levado individualmente por cada pessoa. Portanto, é muito interessante verificar isto, como a Gabriela disse há pouco, eh, do próprio ato, seja de que religião for, num ato benevolente, utilizando a palavra, porque isto tudo são links. As pessoas têm que compreender que a ancestralidade, como tu falaste bem, se tudo se alinhar num vetor de intenção mais a manifestação de mental e de sentimento, se tudo se alinhar em determinado vetor exteriorizado, vai ter um processo de magia. Claro. Agora, dependendo da vibração. E é por isso que trabalhos que buscam desfazer algo mais denso, inevitavelmente vão servir de links
que lhes conecte com uma sutileza. Agora, a envergadura, por exemplo, nós individualmente, somos limitados. Nós temos que reconhecer isso. Temos uma capacidade ou uma manifestação divina, uma potencialidade divina, mas limitada à manifestação que estamos a servir. Ora está. Agora, eu se quiser um corpo maior, uma envergadura maior de um processo magístico, seja ele denso ou sutil, vou ter que utilizar links e maneiras. Por exemplo, os elementos como manifestações lineares da natureza, não é? Eh, e nós sabemos que os próprios elementos têm seres extrafísicos manifestos, já falámos sobre isso. Exatamente. E depois, aliado a isso, nós sabemos que extrafisicamente existem seres bem densos e com um poder mental grande. Agora, a maior parte desses seres, eles são muito conectados à força mental do intelecto. Não quer dizer que isso não tenha um potencial magístico de interferência. Tem, muito grande. Mas para às vezes criar, às vezes não, mesmo para criar sutileza, nós não somos manifestos só aqui. Nós somos manifestos aqui. Claro. Nós somos um conjunto. Não é? E esta sutileza só se busca na harmonia, não há hipótese. É quase como dizer que é matemático, Uhum. que só se busca na harmonia. E é por isso que estes seres buscam meios magísticos, links, de forma a nós eh, baixarmos a vibração, com É, sugestões. exatamente. Sugestões que também acontecem no físico, em indústrias. Eu não vou agora aqui, Sim, deve porque isto estar. é muito complexo, mas isto é muito importante que as pessoas aproveitem este programa, porque isto é algo que ajuda as pessoas a compreender. É verdade que já me parece. Não, ia dizer que o que tu disseste agora faz, mais uma vez, obviamente, todo sentido, e o que tu disseste também, todos estamos aqui mesmo a falar numa temática muito importante. E eu só queria acrescentar agora no final deste nosso episódio, novamente relembrar às pessoas que, acima de tudo, é o medo, Uhum. ter medo, a insegurança, a dúvida, mina completamente um trabalho positivo, ok? Isso, no Portanto, fundo. como tu disseste, ela era muito bem um bocadinho sobre os trabalhos magísticos, como em que efetivamente há muita gente que tem foco mental e isso é real, sobre outras pessoas ou então um trabalho em si, isto na verdade só pega se a pessoa ressoar nessa vibração. Isso- em que sentido? Principalmente se tiver medo. Não é? Exatamente. Se ela Os fatores tiver mais. medo, Não é? porque diz assim, ai Jesus, pronto, já foi. Mas é que em E vez esse medo é alimentado muitas vezes de forma magística. Ou também, seja, não é, às tam vezes atua no inconsciente, vai utilizando eh, maneiras de aliciar superficiais, que a pessoa às vezes não percebe. Por exemplo, um mago trevoso, muita gente gosta de falar do mago trevoso. sim, Muitas das vezes o mago trevoso ele ataca sob a forma de uma criança que mostra-se super bonita e não é. Agora, a energia ser não uma mente. delas. Exato, energia não mente. É quando a gente incide a energia, nós, se ela voltar de uma forma que nós sentimos harmonia e uma forma sutil, não é? Então nós sabemos se é uma prova muito boa fora do corpo ou num processo mediónico. Agora, quando nós enviamos energia e ela, quando volta, volta de uma forma densa ou nem sequer volta, aí é uma forma, não quer dizer que seja a única, mas é uma forma de perceber. Agora, que não pensem que muitos desses seres trevosos, inteligentíssimos, que eles só atuam na base daquilo que é explícito e concreto. Pelo Não, que eles contrário. vão agir pelo contrário, vão se encher de formas, muitas das vezes utilizando de segundos e terceiros, pelos quais temos o link, lá está o link, como forma de um propósito. E para eles não há maior vitória, às vezes, do que criar desarmonia naquele ser onde há uma grande vontade de ajudar e que serve como luz para muito aquilo que é o escuro, Exato. não é? Eu acho que está, mais uma vez eu digo, e é isso, é o não ter medo, é ter consciência.
mente ah, mais, eu não quero dizer racional, mas é preciso ter, ah, Conhecimento. sim, é preciso estar no momento sem medos, sem pânicos, compreender, tal como tu disseste e bem, a energia que ressoa quando ela chega, como é que ela impacta. Impacta com alegria, impacta com medo, com dor, então vamos pensar duas vezes, não é? Pronto, principalmente quem é mais sensitivo acaba por sentir isso. Mas exatamente como disseste, Helder, e muito bem, todos aqueles que trabalham para a linha menos harmónica, hum, eles atuam de forma extremamente sublime. Isso. Subliminar, acima de tudo, era isso que eu queria dizer, subliminar e não Subliminar. subliminar. Ou por sonhos, ou por determinadas características nossas que nós não contamos a ninguém que as temos, porque são para nós, de certa forma, um pouco. hum, Sentimos, se calhar, vergonha dessas coisas e é aí que nos vão tocar. É aí que vão carregar nisso, que é Exato. para fazer o quê? Com que a nossa mente fique atordoada, fique com dúvidas, fique com receios, façam com que a nossa imunidade fique mais baixa. Então, até a nossa saúde física começa a ficar mais debilitada. E aí, quando a saúde física fica debilitada, o que significa que o nosso campo áurico fica com alguma brecha, o que é que ocorre? O trabalho entra. E há muitos magos trevosos, não é só o mago trevoso extrafísico, há magos trevosos nas classes políticas, nas grandes indústrias, nas grandes empresas, Sem que dúvida, utilizam o inconsciente e maneiras de manipular psicologia através de sem dúvida. cores, através de palavras, ligados com vetores de ligação ao extrafísico também e a reverberações ao longo dos tempos, coisas que as pessoas nem imaginam, mas que são realidade. E são processos magísticos. Havemos de falar sobre isso num só episódio, porque é preciso abrir a mente das pessoas. Exatamente. Uma coisa que eu queria só acrescentar, e entretanto também, mais em jeito de conclusão, nunca esquecer que o termo que tu usaste é: mas a magia pega". Eh, e isso de facto é algo que nós também já muitas vezes, nos cruzamos com esse tipo de perguntas. E tal como vocês já falaram, tudo depende do nível de vibração que nós estamos, não é? Há algo que é trabalhado numa energia deste nível, por exemplo, se for algo para nos subtrair algo, não é? Ou energias mais densas, e desde que nós nos mantenhamos aqui, Não esta pega. energia não interfere. No momento em que o nosso gradiente energético vai baixar, vamos levar tudo como se fosse com um caminhão em cima. Essa E energia às vai vezes entrar, tem anos. não é? E às vezes Eu quero dar um exemplo, eu depois vou deixar-te acabar, Filipe, para depois só dar um exemplo sim, sim, da história da humanidade. exatamente. Então, nós nunca podemos, não nos podemos esquecer que, por cada processo de cocriação que nós fazemos, seja através do processo de magia de forma consciente, em que nós usamos objetos, sejam eles quais forem, eh, desde objetos do dia a dia, porque muitas vezes muitos destes processos utilizam também objetos que nós usamos no dia a dia, em que de uma forma harmónica podem ser feitos para empoderar, quer a nós, quer a outras pessoas, e de outra forma podem ser feitos precisamente para ir subtraindo subtilmente muita energia. Então, quando algo é trabalhado nesse sentido, é programado nesse sentido, para desprogramar é preciso a mesma energia e mais um bocadinho, não é? Para anular isso e torná-la e tornar em algo, primeiro que fique neutro e depois fazer o processo de reconstrução e transmutação de toda essa energia. Então, para algo que utiliza esta quantidade de energia, para revertermos a polaridade, nós temos de usar uma energia que seja um bocadinho superior para invertermos a polaridade. Então, Ex o trabalhar um objeto, o programar um objeto e desprogramar um objeto ou desfazer um trabalho, como muitas vezes as pessoas dizem, seja ele magia, que quase todos eles são, seja outro tipo de situação qualquer, nós precisamos de munir-nos a nós mesmos de gradientes de energia que sejam contrários, no sentido de polaridade inversa, e um bocado em excesso, para que possa primeiro neutralizar, porque se for igual apenas vai neutralizar, e depois reconstituir esse campo energético. Então, hum, este é um dos. Não é necessário ter medo,
nós a primeira coisa que temos de fazer sempre é olhar para dentro, cuidarmos de nós mesmos. Se nós estivermos no nosso máximo potencial, não conseguimos sempre, por isso é que o nosso campo é sempre oscilante, mas se conseguirmos estar numa vibração sempre mais harmónica, a probabilidade de algum tipo desta energia se entrar em vibração connosco é muito menor, não é? E quando entra, se for só por um bocadinho, aí temos de ter o cuidado com nós mesmos, com aquilo que nós estamos a vibrar, com os processos de limpeza do dia a dia, a nós mesmos, e tudo isso. Então, é muito importante passar esta mensagem de como é que tudo isto funciona, e nós tocamos aqui um bocadinho ao de leve, mas Sim. foi muito importante tudo isto que estivemos aqui a falar, mas acima de tudo, não precisamos, não devemos, não é, como conselho, estar preocupados, se calhar alguém está-me a fazer algum processo de magia. Preocupa-te com a tua vibração primeiro. Isso. Exatamente, com a tua Porque aí, manifestação. porque aí vai fazer com que, desde que a tua manifestação esteja num gradiente energético superior, mas eu posso sentir alguma interferência? Sim, mas interferência é diferente de sentir o caminhão a cair em cima. Claro, diferente. Há um abastamento Exatamente. de energia, mas com as próprias práticas pessoais da pessoa, ela reequilibra. E depois tem sempre a ajuda do seu mentor espiritual ou da sua equipa espiritual. Então, a preocupação tem sempre de ser o que é que nós estamos a manifestar aqui dentro. Tudo o resto, entre aspas, não interessa. Seja o Não. que for, E desde que chega a um ponto que já deixa de preocupar, porque a pessoa exatamente. está Esse é o ponto. completamente ligada nessa harmonia, nessa coisa saudável da sua própria manifestação de pensamento, sentimento e que se espiritualiza na prática, na sabedoria, que é o conhecimento posto em prática, nem sequer vai passar tempo a preocupar-se com isso. Exatamente. A Agora pessoa sabe, sente que não tem link. exatamente. Agora, há sempre situações, não é, específicas, pontuais, em que, há processos mais complexos que daqui podem advir, que não vamos agora explorar, mas obviamente existem processos mais complexos que podem advir de a utilização de energia de subtrair é tão grande que a própria pessoa não consegue sustentar-se e há trabalhos mais existem processos Sim, bem mais, não é, densos, tipicamente são assim, sim. bem mais densos, que por muito que a pessoa tente vai mas lá está, é como a Gabriela estava a dizer, nós temos de estar preocupados connosco e sermos muito críticos e estarmos atentos, estarmos sempre no presente, não viver um conto de fadas. Eu hoje de manhã já fiz a minha prática de meditação, por isso o meu campo energético está bom. Falso. Pois, Não, não é por aí não. só. O excesso de confiança muitas vezes traz Pode ser uma armadilha do ego. o cair nessa armadilha. É isso. Mas Exato. eu faço todos os dias os meus processos e por isso está tudo bem. Com que certeza é que podemos dizer isso? Então, vivermos o presente e estarmos sempre atentos a toda a interferência que chega, não é? Então, esse é um dos pontos principais. Por isso é que o conhecimento é importante. É importante o conhecimento, não para viver no medo, mas para estarmos atentos e para conseguirmos detectar, olha, há aqui uma variação, espera aí, aconteceu aqui, eu senti aqui algo, não é? Analisar pela lógica, mas estar atento, não ser paranoico, estar atento. Só isso. Exato. Então, nós temos de perceber, e há situações em que há tanta energia aqui que nós não vamos conseguir sustentar e começamos a perceber que há um abaixamento abrupto. Demasiadas situações que de repente há um abaixamento. Aí precisamos de ajuda, como tu já disseste e muito bem. Aí vamos recorrer a um tipo de ajuda em que vai ter um gradiente energético que nós não conseguimos sustentar na nossa estrutura física e energética aqui plasmada neste momento, mas com esse processo de ajuda, pronto, vamos equilibrar e transmutar esta energia, ok? Muitas Sim. vezes demora mais tempo, menos tempo, mas acima de tudo lá está. Termos o conhecimento para conseguirmos identificar, termos o cuidado de olharmos para dentro e nós percebermos o que é que nós estamos a emitir, qual é a minha frequência, antes de estar preocupado com outras quaisquer de outras quaisquer consciências, qual é a minha frequência? E depois não esquecer, as pessoas que muitas vezes vivem sempre preocupadas com estes processos, independentemente de eles serem reais ou não, geralmente o que é que acontece? Essas pessoas estão num processo em que mesmo inconscientemente estão sempre a vibrar que é aquela energia que querem.
Então o universo vai retribuir aquilo que nós estamos constantemente a pensar, Sem não é? dúvida. Existem muitas pessoas que tropeçam a caminhar na rua. Olha, foi alguém que já me fez qualquer coisa. Dão um pontapé numa pedra. Olha, já alguém fez isto. Já... Elas focam-se às vezes inconscientemente Tantos no negativo e servem de link Exatamente. negativo. Elas próprias acabam por ser mais um elo nessa corrente. Quando na realidade querem estar fora, mas depois conscientemente não estão. Então, pronto. Mas isso é o medo. E isso vai bater É o muitas medo, vezes. é a Isso vai bater. incerteza. A E dúvida. a dúvida, exato, e por É. isso é muito importante todas as pessoas perceberem que quando nós transcendemos o aspecto do medo, a vida é totalmente diferente. Muito diferente. Porque quando não temos o medo, nós conseguimos superar tudo, mesmo até as próprias dores físicas, elas tornam-se diferentes. Porque o medo de ficar mais doente ainda. Não, eu não tenho medo, é andar para a frente. Para a frente é o caminho, que é uma das coisas que eu costumo sempre dizer, para a frente é o caminho. É verdade. Portanto, é isso que nós temos que ter, é ter atitude perante a vida, atitude perante os obstáculos que nos aparecem à frente. E muitas das vezes os processos magísticos desarmónicos, muitas das vezes não nos não acabam por afetar, porque temos esta forma de pensar. Agora, se pensarmos como vocês estavam a dizer, e muito bem, com medo, essa coisa toda, estes processos, estes links, todo, aí é certo e direitinho. É certo Exatamente. e direitinho. Então, isso só para terminar a minha Sim, eu acho intervenção. só, quer dizer, Sim, já vamos passamos a hora. Não, eu fecho. Exatamente, pegando exatamente no que tu estavas a dizer. Não ter medo não significa ser temerário, sim, exatamente. ok? Nunca esquecer o não ter medo aqui, mas estar sempre atento a tudo o que se movimenta. Estar atento e não ter medo, ok? O que é diferente de ser temerário. Eu enfrento tudo. É? Ok. Quem tem esta atitude, o processo vai ser muito complexo, porque há coisas que Sim. não funcionam bem assim, ok? Magia. Magia, como tu disseste, e muito bem, Helder, é uma ferramenta. É isso. Na antiguidade, o que era a magia? Era a alquimia. Era otimista. A verdadeira alquimia. Conseguirmos fazer com que a nossa energia esteja em favor de algo, noutros casos era em desfavor de algo, mas acima de tudo em favor de algo. Portanto, a verdadeira alquimia é esta, é compreendermos, é transcendermos e acima de tudo o foco para podermos pôr a intenção nas coisas e fazermos vibrar a cura, a harmonia e por aí fora. Pronto. Força ela. Força, eu vou terminar aqui com algumas reflexões derivado a coisas que vocês dizem, que vai ressoando aqui situações que eu quero complementar e vou tentar ser o mais breve possível. Aquilo que o Filipe falou e muito bem, às vezes nós temos uma gente que já se incorporou de uma magnitude tanta que só a nossa manifestação da maneira que estiver, esteja ela mais potencializada ou menos potencializada, às vezes ela vai ser suscetível a que haja uma reciprocidade ou até mesmo um ataque. Agora, aqui o que é que impera? E isto é o meu ponto de vista, atenção. O impera a consistência. Eu vou dar uma analogia com o treino físico. Por exemplo, uma pessoa que se dispõe ao ato da hipertrofia, que é a musculação. Aquela pessoa está há anos e anos a treinar a sua massa muscular. É certo que a pessoa não vai conseguir ter um grau de treino com a mesma intensidade, a mesma motivação. Vão existir momentos onde ela vai deixar de treinar e a sua massa muscular vai ficar mais debilitada ou não tão potencializada. O que é certo é que, mesmo que aquela pessoa deixe de treinar, quando a pessoa volta a treinar, vai ter uma rapidez de reagir muscularmente muito mais eficaz e rápida do que uma pessoa que nunca treinou. Porque há uma memória muscular. O que é que eu quero dizer com isto? Aquela pessoa que tem uma bem-aventurança, que gosta da parte espiritual não só pelo fenómeno, ou seja, pelo que for, mas que tem em si esse ato constante, é um modo de vida, aí a consistência, vai ser afetada, porque eu já fui atacado e já sofri ataques e já caí, vamos dizer assim, mas como é algo que está no meu, é a minha felicidade, é assim que eu me reconheço, é uma consistência. Então, há atos
com menos tempo, eles não vão ter uma reciprocidade pelo meu ato de tempo contínuo, que é aquilo que eu sou. Então, e para não falar dos nossos amigos espirituais que percebem quando devem agir dentro do livre-arbítrio. Então, como o Filipe disse bem, há efetivamente essas situações. Agora, se nós nos deixarmos afetar e se desistirmos de algo, isso vai mostrar o quanto nós estávamos comprometidos na nossa disciplina e na nossa consistência, ou não estávamos comprometidos. E para me despedir disto, falar do exemplo de Buda Siddhartha Gautama, Uhum. quando estava no seu trabalho de meditação a atingir a iluminação, e ele é tentado pelo demónio de Mara. E como é que o demónio de Mara faz? Plasma formas de mulheres. O que é que aquele demónio estava a tentar? Através da forma feminina, a sensualidade, o sexo, para servir de link a um ser que dentro dele já não tinha qualquer link com isso. Então houve aquele processo, mas não existe dentro daquele ser já a ressonância, o link. Então ele mentalmente, telepaticamente disse: demónio, podes ir embora porque vamos falar assim de uma forma mais brejeira, daqui não levas nada, daqui não levas nada. E ele desistiu. Porquê? Porque ele viu que havia ali uma bem-aventurança, uma consistência, uma sutilidade que ele não conseguia atingir. Então era isto que eu te queria trazer como forma de exemplo para isto. E fantástico, adorei este, como todos os outros episódios, mas este também agregou muito a mim próprio e espero a quem assista também. Sem Exatamente. dúvida. Então pronto, assim sendo, queridos amigos, vemo-nos no próximo episódio, que obviamente traremos novos conteúdos que serão igualmente importantes, fascinantes e de grande importância para o nosso cultivar interior. Sem sendo, não se esqueçam, por favor, de enviarem mensagens com perguntas, dúvidas, estamos aqui para o fazer. Subscrevam o canal HC Espiritual, onde realmente temos os nossos episódios. E é um gosto estarmos com vocês todos os dias, a todas as horas, sempre que vocês nos veem e que nos ouvem. Portanto, tudo bom para todos e até ao próximo episódio. Tchau, tchau. Só uma coisa, peço desculpa, só uma Força. coisa. Eu vou utilizar aqui um elemento magístico, que é, eu Boa. vou lançar aqui um link, que é o seguinte: cada like que vocês fazem, compartilhamentos, gosto, subscrição, seguir aqui o Ascensão Quântica Oficial, seja o que for, vai agregar a algo que vocês não têm ideia. Nós vamos crescer cada vez mais em projetos Exato. e o Caminhos do Invisível vai se tornar algo que vocês não têm sequer noção, mas podem ser agentes de Ah, incorporar cada vez mais essa envergadura que vai materializar, eu tenho a certeza. Pronto, era só isso que eu queria dizer. Exatamente. todos Já juntos lancei aqui uma construindo. magia. É um facto, mas é mesmo. Todos juntos construindo algo positivo, todos nós nos ajudamos uns aos outros. Exato. Há trabalho para todos. Precisamos todos trabalhar para a luz. Ninguém está a tirar trabalho a ninguém e, como tal, todos a trabalhar para a luz é o que interessa e é por isso que aqui estamos. Tudo bom e até o próximo Tudo bom. episódio. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até a Obrigado. próxima. Tchau, muito obrigado.